Olá, me chamo Ana Maria, tenho 23 anos e atualmente faço faculdade de Biologia. Minha vida começa na cidade de Esperantina, localizada no estado do Tocantins. Somos uma família grande com muitos parentes. Quando eu nasci, eu já tinha 2 irmãos mais velhos. Meus pais se mudaram para a capital de Palmas quando eu tinha 5 anos. Olá, meus amores, tudo bem? Antes de continuar com a história da nossa amiga, eu quero deixar um alerta importante aqui para vocês. Dentro desta história contém alguns gatilhos, tá bom? Então é isso. Vamos para a história. Aos meus 7 anos de idade, nasceu a minha última irmã, totalizando 4 irmãos. Minha irmã nasceu prematura, pois minha mãe já era uma mulher de quase 40 anos de idade e meu pai também. Minha mãe teve complicações no parto, mas ela se recuperou, porém ela quase morreu. Somos uma família de classe média. O meu avô deixou de herança um pedaço de terra e uma cabeça de gado para o meu pai. Meu pai trabalhava na fazenda e juntou dinheiro por muitos anos para comprar uma casa na capital. E depois, com a ajuda do tio dele, meu pai comprou uma pequena mercearia, onde vendia sacas de arroz, bebidas e alimentos. Nessa mercearia trabalhavam os meus pais e os meus 2 irmãos mais velhos. Logo depois, ele foi lucrando bastante com a mercearia e passou a vender lanches e outras coisas mais. O irmão do meu pai tinha 2 carros e deu um dos carros velhos para ele. Meu pai então vendeu e comprou uma caminhonete de segunda mão. Ele buscava mercadorias nessa caminhonete e também levava gente para o colégio. E na minha escola, eu sofri muito bullying por causa disso. Era uma caminhonete muito velha. Eu era uma boa aluna. Eu até tirava notas ruins às vezes, mas eu era boa aluna no sentido de comportamento. O primeiro trauma da minha vida começa quando eu tinha 10 anos. Minha mãe pagava uma babá para tomar conta de mim e da minha irmã, que tinha 3 aninhos na época. E essa babá não tinha paciência nenhuma com a gente. Ela me tratava de forma muito agressiva e fazia ameaças. Às vezes, ela fumava dentro da nossa casa e pedia para eu experimentar. Tudo piorou quando ela começou a levar um namorado para dentro da nossa casa e ficava com ele dentro do banheiro. Esse homem era namorado dela, ele também fazia ameaças para mim. Falava que se eu contasse para os meus pais, ele iria machucar a minha irmã e até mesmo tocar fogo dentro da minha casa. Mas um dia eu estava tão cansada que eu acabei contando tudo para minha professora do colégio. Minha professora me ajudou muito e contou para minha mãe tudo o que estava acontecendo. Minha mãe denunciou essa babá e ela acabou ficando presa, porém, por pouquíssimo tempo. Ela se afastou da nossa casa, mas deixou um trauma grande na minha vida. Eu comecei a ter ansiedade a partir daí, mas eu não sabia que tinha esse nome. Mas olhando para o meu passado, eu vejo que tudo se iniciou com esse trauma. Meu pai também era muito rígido com a gente, sabe? Eu até cheguei a apanhar do meu pai e a ouvir palavras fortes. Até a minha mãe sofria com ele. Às vezes meu pai falava tantas coisas para minha mãe que ela chorava. Ele não agredia fisicamente a minha mãe, mas ele gritava e falava palavras que machucavam ela demais. Mas a minha mãe sempre tratou ele muito bem, porém a última palavra sempre era do meu pai. Quando tinha comida gostosa, o maior pedaço de carne era o dele, o maior pedaço do bolo era dele também. Minha mãe acordava cedo, 5 horas da manhã, fazia comida porque depois ela ia trabalhar na mercearia. À noite, era a minha mãe que servia a comida do meu pai, e sempre foi assim. Mas fora isso, eu amo meu pai e hoje eu me dou conta que foi desta forma que ele foi criado.
Hoje em dia ele mudou muito, mas antes ele era difícil. E até a minha mãe também já falou palavras que me feriram. Minha irmã mais nova era a mais mimada. Se ela fizesse alguma coisa, a minha mãe passava a mão na cabeça dela. Mas quando era eu, a minha mãe me dava muita bronca. Eu confesso que eu tinha ciúmes da forma que a minha irmã caçula era tratada por eles. Eu achava que eles amavam mais a ela do que a mim. Eu sempre fui muito cobrada a tirar boas notas, a fazer as coisas dentro de casa, muito mais do que a minha irmã. Até os meus irmãos mais velhos me cobravam muito mais do que eles cobravam a minha irmã caçula. Observação. Isso foi apenas na minha infância e adolescência, ok? Hoje em dia eu amo muito a minha irmã e os meus pais. Eles são tudo para mim. Com 14 anos de idade, já adolescente, eu passei por outra situação complicada. Saí do meu antigo colégio porque lá não tinha 8ª série. E nesse colégio, algumas meninas não gostavam de mim. Elas me achavam metida, sem razão para isso. Uma das garotas era da mesma turma que eu. Eu conversava com o menino, a gente saía e elas começaram a implicar muito comigo. Às vezes, quando eu saía para o recreio, essas meninas me jogavam indiretas e eu apenas ignorava. Chegou a um ponto que começou até a sumir materiais escolares meus. Eu ia para o recreio e quando eu voltava, minhas canetas e borrachas haviam sumido da minha bolsa. Eu ia na secretaria, a diretora conversava com os alunos, mas depois novamente tudo acontecia. Chegou um ponto que a minha mãe precisou ir no colégio. Eu tinha muita vergonha quando a minha mãe ia lá, mas eu precisava resolver aquilo. A supervisora me perguntou se eu tinha alguma ideia de quem poderia estar fazendo isso comigo e eu falei sobre essas meninas. Elas foram chamadas e, por falta de provas, elas foram liberadas. Depois, uma delas deu em cima desse menino que conversava comigo e ele deu um fora nela. Acredito que por isso ela acabou ficando com raiva de mim, porque eu era amiga desse menino. E ela certa vez me xingou quando eu estava saindo da sala com a minha amiga para ir ao banheiro. Eu acabei voltando e perguntei se ela estava falando comigo. Ela começou a debochar de mim com as amigas dela, falou que o meu cabelo era feio, que eu tinha um nariz feio, batemos boca no corredor da escola. Eu acabei batendo boca com elas, mas não chegamos a brigar fisicamente. Fomos para a diretoria e por pouco eu não fui suspensa junto com essa garota. Com o tempo, eu acabei perdoando uma delas e ela se tornou minha colega. Mas depois eu soube que ela falava muito mal de mim pelas costas e eu novamente parei de falar com ela. Depois disso tudo que aconteceu no colégio, eu tive outro trauma quando eu estava no 3º ano do ensino médio. Não necessariamente aconteceu comigo, mas com uma das minhas amigas. Saí para uma festa com algumas amigas da minha rua e uma delas disse que à noite ela iria para outra festa. E no dia seguinte, eu soube que essa amiga havia sido abusada por um amigo que ela confiava. E também pelo primo dele. Eles drogaram ela e fizeram de tudo com ela entre 4 paredes. Ela denunciou eles, obviamente, e foi um momento de muito sofrimento na vida dela, e eu estive perto dela esse tempo todo. Um deles era menor de idade e foi liberado, e o outro era de maior e ficou preso. Isso me deixou com muita fobia social e com muito medo de que acontecesse comigo também. Hoje em dia, essa minha amiga já está muito melhor, mora em Goiânia, tem uma filhinha linda, mas tenho certeza que isso deixou ela com muitos traumas. Foi um susto para todos nós, porque tivemos medo que algo pior tivesse acontecido com ela.
E agora vou falar sobre um dos últimos acontecimentos, o pior. Terminei o colégio, comecei a estudar muito e nessa época comecei a namorar um rapaz que estudou comigo, não na mesma sala, mas ele estudava no turno da tarde na época e nos conhecemos em um grupo do Facebook. Ele estudou no meu primeiro colégio, então fazia tempo que a gente se conhecia. Ele era muito inteligente, muito respeitoso, mas, ao mesmo tempo, muito depressivo. Nessa época, eu já sabia que eu tinha ansiedade e eu me sensibilizei muito com ele. A gente tinha muita afinidade, ele me ajudou muito em questão de estudos, muito mesmo. Ele lia bastante, gostava de animes, era um gênio, mas faltava inteligência emocional nele. Ele sofreu na infância, o pai dele era alcoólatra e agredia tanto ele como a mãe dele. Ele também tinha autoestima muito baixa e sofreu bullying no colégio porque ele era gordinho e nerd. Eu falava que ele era lindo, mas mesmo assim ele não tinha uma boa autoestima. Ele passou em 3 faculdades e mesmo assim ele tinha um vazio profundo dentro dele. Ele já tinha mudado de medicação várias vezes. Eu conhecia a mãe dele, uma mulher que também era muito triste, evangélica, mas chorava muito e também tomava remédios. Ele conheceu toda a minha família. Foi com ele que eu tive a minha primeira vez. Ele já havia tentado algo contra a vida dele na adolescência. No braço dele tinha marcas de cortes que ele mesmo provocava. E depois de 3 anos namorando com ele, eu já estava com 19 anos fazendo faculdade de biologia. Ele até ficou feliz com a minha conquista. De repente, eu notei que ele estava muito magro, não comia nada, bebia muito energético e não dormia à noite. O humor dele mudava muito e às vezes ele chorava perto de mim de forma compulsiva e falava que iria cometer algo contra a própria vida. Muitas vezes eu dava conselhos para ele, só que eu acabei ficando desgastada. Ele sempre estava mal. Ele se machucava de verdade e ele acabou se afastando de mim, mas mesmo assim eu continuei a ter uma amizade com ele. Ele sempre foi muito bom para mim. Tempos depois, ele começou a namorar um rapaz e se assumiu pansexual. Eu queria tanto que ele se desse conta da pessoa maravilhosa que ele era, mas ele estava tão cego por conta da depressão que qualquer coisa que eu falasse não adiantava. Ele fazia terapia, tomava medicamentos, mas ele não queria mais se ajudar. Ele estava desistindo da própria vida. Ele parou de responder minhas mensagens e com isso eu fui para a casa dele e a mãe dele também estava preocupada com ele porque ele tinha saído de casa. Começamos a buscar por ele e 1 semana depois descobriram que ele estava na casa desse rapaz que era o namorado dele. Infelizmente, os dois haviam tirado suas vidas com uma arma. Para mim, foi um momento de muita dor. Foi algo que me causou muito trauma, muito sofrimento. Por isso, além dos remédios para a ansiedade, eu também comecei a tomar remédios para a depressão. Eu queria tanto que ele ficasse bem, eu me sentia até culpada por não ter feito mais para ajudá-lo. Faz 4 anos que isso aconteceu. Acabei mantendo contato com a mãe dele e com a tia. E no ano passado, a mãe dele também acabou tendo problemas de saúde, já não queria mais comer, ficou muito fraca e acabou falecendo. E tudo isso me deixou muito mal. É estranho como tem pessoas que passam em nossas vidas de uma forma tão rápida e de um dia para o outro passam a não existir mais. Não acredito em Deus e não acredito em vida após a morte.
mas eu guardo essas pessoas no meu coração. Às vezes, eu penso que eu poderia ter feito alguma coisa para evitar. Eu me sinto de mãos atadas. Hoje, eu estou com 23 anos de idade. Estou namorando um rapaz faz 2 anos e estou feliz com ele. Já tenho sobrinhos, meus 2 irmãos mais velhos já estão casados. Moro com os meus pais e com a minha irmã, que tem 16 anos. Estou realizada com a minha vida, apesar dos traumas do passado. Estou olhando para os meus pais com mais compreensão e mais carinho, pois sei que um dia eles também vão embora. Quero aproveitar e fazer o máximo que eu conseguir por eles. Temos as nossas brigas, mas eu os amo muito. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada por você compartilhar essas experiências de vida a fim de alertar. A sua história, ela contém alguns gatilhos, sim, mas ela tem um alerta importante para que a gente compreenda que depressão não é brincadeira. Depressão precisa de atenção, de cuidados e não é mimimi. Pessoas diariamente acabam chegando no seu limite e muitas vezes tomam essa decisão. É triste, é doloroso, mas é real. E eu tenho certeza que para uma mãe não há dor maior que essa. Agora eu quero deixar claro para você uma coisa, meu amor. Não se culpe, de forma alguma. Você fez tudo o que você podia naquele momento. Fora que você também estava cuidando de si, cuidando da sua ansiedade, e você tentou ajudar, de acordo com a sua possibilidade. Ele fazia tratamentos, tomava medicamentos, mas infelizmente acabou acontecendo o pior. Mas não carregue esse peso com você, meu amor. De forma alguma. Não faça isso contigo, tá bom? Eu sinto muito por tudo que você passou, por todos os traumas. Eu sinto muito por essa família que foi destruída. E que Deus, eu sei que você falou que não acredita em Deus, mas eu acredito e eu espero que Deus siga cuidando de vocês, dando força, porque não é fácil, minha querida. Mas eu fico feliz em saber que hoje você está bem, você tem uma boa relação com a sua irmã. Eu sei que quando a gente tem o nosso espaço e de repente surge um caçula, uma caçula, é normal acontecer um certo ciúme entre os irmãos. E era uma fase. Hoje você tem a sua irmã com 16 anos, né? Eu tenho certeza que vocês se amam muito, assim como você disse que ama os seus pais. E você hoje namora, está estudando, está feliz, está em paz. Que você consiga superar, meu amor, todos esses traumas. Que você vire essa página e consiga escrever uma linda história para a sua vida. Não desista nunca dos seus sonhos, dos seus objetivos. Acredite em você, você é capaz. E eu tenho certeza que lá na frente você vai colher lindos e bons frutos. E é isso, meu amor, fica esse alerta, fica aí esse start para a gente seguir de olhos abertos, atentos, a fim de ajudar mais e mais pessoas. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas do canal, qual foi a parte da história da nossa amiga que mais chamou a sua atenção, hein? Uma história triste, que choca a gente, mas muito importante. A gente precisa parar de romantizar as coisas e entender que muitas vezes, por mais que aquela pessoa ao nosso lado esteja sorrindo, esteja se divertindo naquele momento, às vezes ela está passando por uma situação tão complicada e tudo que ela precisa é de acolhimento, é de ajuda. Então, meus amores, o que você puder fazer para ajudar quem está ao seu lado, faça. Eu sempre costumo dizer que juntos somos mais fortes, e somos sim. E é isso. Fica bem, se cuida. Beijos de luz.